Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! A fidelidade de Daniel. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos conhecer um herói que mostrou que a maior prisão não é a jaula de um leão, mas sim uma vida sem princípios. Vamos mergulhar na história de Daniel, o herói da fidelidade inabalável. Essa aventura nos ensinará que a verdadeira coragem é manter a nossa fé em Deus, mesmo quando a lei do rei tenta nos calar, e que a fidelidade é recompensada com milagres. Introdução ao herói e ao conflito. Daniel era um jovem nobre de Judá, mas sua vida foi virada de cabeça para baixo. Ele e seus amigos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, um império poderoso e idólatra. Mesmo vivendo em um país pagão, Daniel decidiu, desde o início, que não iria se contaminar. Ele se destacou por sua inteligência, sua sabedoria e, acima de tudo, sua fidelidade ao Deus de Israel. Com o tempo, os impérios mudaram. A Babilônia caiu e o Império Medo-Persa assumiu o poder, sob o rei Dario. Daniel, graças à sua sabedoria divina, continuou a servir no alto escalão do governo, sob o novo rei. O rei Dario gostava muito de Daniel. Ele planejava colocá-lo como o primeiro-ministro, responsável por todo o reino. O conflito, no entanto, veio da onde Daniel menos esperava: a inveja de seus colegas de trabalho. Os outros líderes e sátrapas não suportavam o favoritismo de Daniel e sua conduta irrepreensível. Eles sabiam que ele era honesto e fiel em tudo o que fazia. Sátrapa 1, cochichando, raivoso: não encontramos nada para acusar Daniel. Ele é fiel e nunca comete erros no trabalho. Sátrapa 2, com um sorriso maligno: se quisermos pegá-lo, teremos que atacá-lo no único ponto vulnerável: a lei do seu Deus. Eles criaram um plano perverso para usar a fé de Daniel contra ele. Tense encontro. Os líderes mal-intencionados foram ao rei Dario com uma bajulação traiçoeira. Líderes com falsidade: ó rei Dario, viva para sempre. Nós, os seus oficiais, concordamos em propor um decreto real, que por 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido ou oração a qualquer deus ou homem, exceto a sua majestade, o rei, seja atirada na cova dos leões. O rei Dario, vaidoso e imprudente, não percebeu a armadilha. Ele assinou o decreto, selando a lei com seu anel real. Uma vez selada, a lei persa não podia ser mudada, nem mesmo pelo próprio rei. O edital foi proclamado. Em 30 dias, a única voz que poderia ser ouvida em oração era a do rei Dario. Daniel soube do decreto. Ele sabia que obedecer ao rei significava trair a Deus, e desobedecer ao rei significava a morte. Daniel não hesitou. Ele não se escondeu. Ele não orou em segredo. A cena se repetiu fielmente. Daniel foi para o seu quarto, onde as janelas se abriam para Jerusalém menos sua terra natal. Daniel, de joelhos, voz firme e calma: meu Deus, tu és digno de toda a honra, e a ti eu oro. Ele orou 3 vezes ao dia, como sempre fizera, em alta voz, agradecendo a Deus. Ele não mudou sua rotina 1 centímetro sequer. A fidelidade de Daniel era inegociável. Os inimigos de Daniel que o espionavam o pegaram no flagra no ato de orar a Deus. Eles correram para o rei, alegres por terem vencido. Líderes triunfantes: rei, o Senhor assinou o decreto. Daniel, um dos exilados de Judá, não lhe deu atenção nem ao decreto e está orando 3 vezes ao dia ao seu Deus. O rei Dario ficou profundamente angustiado. Ele gostava de Daniel e percebeu que havia sido enganado. Ele tentou de todas as formas anular o decreto até o pôr do sol, mas a lei era inalterável. O veredito estava selado. A fidelidade custaria a vida de Daniel. Milagre. Ao cair da noite, Daniel foi levado para a cova dos leões. Os leões estavam famintos e a morte era certa. O rei Dario estava desesperado. Ele foi forçado a dar a ordem. Rei Dario, com tristeza profunda: Ame Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre.
Daniel foi atirado na escuridão. Uma grande pedra foi colocada sobre a boca da cova e selada com o selo real e o selo dos oficiais, para garantir que ninguém pudesse interferir. O rei Dário voltou ao seu palácio, mas não conseguiu comer, não ouviu música e não dormiu. Ele jejuou a noite inteira, preocupado com o seu amigo fiel. De madrugada, ao primeiro sinal de luz, o rei Dário correu de volta à cova. Rei Dario gritando com a voz embargada: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? O silêncio foi quebrado. Uma voz calma e familiar veio da escuridão. Daniel, voz serena, vinda da cova. Ó rei, viva para sempre. Oh, meu Deus! Enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente diante dele e também não fiz mal algum ao Senhor, ó rei. Milagre! Deus havia enviado seu anjo para proteger o herói fiel. Os leões estavam na presença de seu Criador e não puderam tocar em Daniel. O rei Dário ficou radiante. Ele ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente da cova. Daniel saiu ileso. No entanto, os seus acusadores, os líderes invejosos e suas famílias foram atirados na cova. Antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões se lançaram sobre eles. A justiça de Deus foi estabelecida. O rei Dário, então, escreveu um novo decreto para todo o império. Rei Dario, decreto: que em todo o meu reino, os homens temam e tremam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Ele salva e livra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. A fidelidade de um jovem mudou a lei de um império. A lição da história e aplicação. Pequenos heróis. O que aprendemos com o exemplo de Daniel na cova dos leões? Fidelidade inegociável. Daniel nos ensina que a fidelidade a Deus deve ser constante e inegociável. Ele não esperou a crise para decidir. Ele já tinha o hábito de orar. Se a sua rotina de fé ler a Bíblia, orar, for firme nos dias bons, ela será fácil de manter nos dias ruins. Não troque a fidelidade a Deus por medo ou por popularidade. A oração é nossa força. A arma de Daniel contra a lei do rei não foi uma espada, mas a oração. Ele orou porque sabia que o Rei do Céu é infinitamente mais poderoso que qualquer rei da terra. Quando você se sentir ameaçado ou com medo, dobre os joelhos. A oração fecha a boca dos leões. Deus defende os seus. Daniel confiou sua vida a Deus e Deus o defendeu, enviando um anjo. Se você for fiel a Deus, ele sempre será fiel a você. Sua recompensa será a paz e a proteção. Não importa quantos leões tentem te devorar, bullying, mentiras, tentações, nosso desafio é ser como Daniel. Manter nossa rotina de fé e nossa fidelidade visível, sem medo do que os outros vão pensar ou fazer. Conclusão. E aí, pequenos heróis, gostaram de descobrir que a fidelidade é o verdadeiro escudo contra o medo? Se você entendeu que devemos orar e ser fiéis a Deus em qualquer situação, curta este vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa jornada de fé e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus a coragem de Daniel e a força para sermos fiéis. Oração? Pai, nós te agradecemos pela vida de Daniel e pela história que nos inspira. Perdoa-nos pelas vezes em que tivemos medo de te obedecer por causa do que os outros pensam. Dá-nos a coragem de orar e a força de manter a nossa fidelidade em cada detalhe, como Daniel fazia. Ajuda-nos a confiar que tu és o Deus vivo que fecha a boca de todos os nossos leões. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Um grande abraço a todos. Até a próxima, pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.